você tá há quanto tempo criando conteúdo pra internet? Assim, eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas com 11 anos eu já fazia isso. Eu só não sabia que existia o YouTube. Aí eu criei um website. Eu dropava os vídeos lá, ninguém nunca assistiu. E eu, inclusive, não me lembro como é que era esse website pra eu poder achar esses vídeos. Mas um dia, ó, se alguém achar essas mídias perdidas aí, eu vou ficar muito feliz de poder reassistir. Mas eu fazia desde os 11 anos de idade, assim, brincava com maquiagem já, com várias coisinhas, assim. Fazia uns vídeos com a minha coleguinha da frente, que ela morava na frente da minha casa. E aí, eu acho que sério mesmo, eu comecei com 15 que eu postei no YouTube. Um vídeo assim, deu muito bom até pra época, eu acho que foi uns 1.200 views. Eu fiquei tipo, nossa, sou famosa. Sim. E aí eu fiquei na pressão e não postei mais nada. Fiquei com muita pressão de ter dado muito certo logo no início. E aí só depois de uns 6 meses eu postei de novo. Aí depois fiquei off, assim, do YouTube, não postei mais nada. Aconteceram alguns problemas durante a vida também. E aí eu comecei a criar conteúdo escondido no TikTok. Escondido entre aspas. A minha mãe sabia, né? Mas eu não contava pra ninguém. Tipo, ninguém sabia que eu fazia vídeo pro TikTok. Porque eu não queria que ninguém atrapalhasse esse crescimento, né? Aí só quando eu bati uns 100 mil seguidores que eu abri o Instagram. Daí o Instagram tinha uns 3 mil seguidores por aí. E ficou muito tempo nisso. Aí eu comecei a criar mais pro Instagram do que pro TikTok. Porque o TikTok começou a acontecer várias paradas. Tipo, acho que era... Começou a monetização. E aí começou a parar de entregar os vídeos direitinho. Antes tinha uma... Você seguia as regras e ia funcionando, né? Aí depois começou a ficar muito... Eu falando mal aqui. Faltou transparência. E aí eu comecei a trabalhar mais com o Instagram. E aí foi crescendo cada vez mais, assim. Fui postando as transformações. Muita gente já vi do TikTok que gostava de ver os timelapses que eu postava. Aí fui repostando também vídeo mais antigo. E depois eu pensei em criar pro YouTube. Do YouTube tô muito recente ainda. Tô um recém-nascido, porque foi uma conta nova. E aí tem um vídeo longo e alguns vídeos curtos lá. Mas eu vou postar mais tutoriais também, porque eu acho que a comunidade de cosplay vai usufruir bastante das transformações, né? E eu acho que é muito mais fácil do que parece. E aí eu quero trazer isso de uma forma que as pessoas possam também aproveitar daquilo que eu aprendi com o tempo. E eu só aprendi isso graças à minha irmã também, que ela me desafiou, falou: "Tu consegue virar essa pessoa aqui, fazer o olho dela? Tu parece já um pouco." Eu falei: "Será?" Aí eu fui tentar e deu certo. Quantos anos você tinha nessa época? Acho que eu tinha 19, 18. A minha irmã falou por causa do Piratas do Caribe, aquela atriz Keira Knightley, a Elizabeth Swann, lembrei. Sim. Aí ela falou assim: "Você tem o olho parecido com o dela, por que você não tenta fazer uma maquiagem?" Eu, será? Aí eu tentei, deu certo. Falei: "Caralho, será que se eu fizer o nariz fica melhor?" Aí fiz o nariz também. Inclusive, pode falar palavrão? Pode. Ah, tá. À vontade. Tô soltando palavrão aqui só depois que eu me liguei. Não, relaxa. Mas daí eu tentei fazer o nariz, assim, percebi que dava pra apagar as sombras do meu nariz com corretivo amarelado. Eu assim, nossa, eu passo corretivo e dá até uma sumida na sombra, né? E se eu passasse corretivo e depois fizesse uma sombra do nariz dela, no meu? Aí eu comecei a fazer isso, fiz com a boca também. E aí depois eu fiz o penteado dela e falei, cara, tô muito parecida, né? Mas acho que dá pra melhorar. Aí a cada transformação, mesmo até hoje, assim, eu descubro uma coisa nova. Tipo, a última eu descobri que eu consigo deixar minhas pálpebras mais gordinhas ou mais fundas. Com uma fitinha que as asiáticas usam pra ter pálpebra dupla, eu posso usar pra fazer o Mike do Stranger Things, por exemplo. Que aí eu fico com aqui mais profundo, assim. É bem da hora. Ah, enfim, vou sempre descobrindo alguma coisa nova cada vez, né? Mas, peraí, deixa eu entender. Vai lá. Tudo isso você aprendeu, então, por conta própria. Você é autodidata. Você ia atrás de vídeos. Como é que você... Porque, assim, a sua irmã te desafiar é porque ela acreditava em você. É. Eu acredito nisso. Uhum. Ela não estava te desafiando para poder te desanimar. É porque, É. de fato, ela sabia que você tinha algum dom ali e queria ver se você conseguia. Uhum. E você disse que desde os 11 anos já pensava em criar, já estava criando conteúdo e sempre a maquiagem era o epicentro da criação, certo? Ah, então, quando eu era criança, eu gostava bastante, né, da maquiagem. Eu tinha uma paleta de maquiagem com 20 mil cores, assim, então eu gostava. Mas não era o epicentro, eu gostava de fazer vídeo tipo iCarly. Eu assistia muito iCarly também, Eu então também. eu ficava... Você também? Era muito Mas eu ficava muito animada com a ideia de poder gravar e falar com as pessoas. E daí eu ficava achando aquilo lá o máximo e não sabia que tinha um nome pra isso, né? Na época também não chamavam de influencer, nem criador de conteúdo. Era youtuber. Era youtuber, né? Eu lembro que tinha alguns youtubers em alta na época, era tipo Kéfera, acho que é essa que eu Cocielo. lembro. Isso, Lucas Rangel. Aquela galera que tava no filme do... Qual o nome? Era, não é influenciadores, era youtubers mesmo o nome do...
Internet, a internet. É, essa galera. É aquela galera. Isso, aí eu não sabia, até depois que eu fui crescendo um pouquinho, acho que uns 12, 13, eu percebi que existia, assim, uma plataforma, né, o YouTube, e que eu não precisava criar um website pra poder postar meus vídeos. E tá explicado o porquê o website. Porque a Carly tinha o www.icarly.com. Isso, exatamente. Aí, na minha cabeça, eram os passos pra aquilo ali acontecer, né? Mas eu não fazia tanto de maquiagem, eu só fazia de tudo um pouco, assim, várias coisas, mais sketchzinhas humorísticas. Eu não sei se tô lembrando certo, mas eu acho que o nome era Eu Bigodon, ela Bigodon, alguma coisa assim, porque nós duas, eu e minha amiga, nós tínhamos bigode. Sofria bullying, não? Sofríamos um pouquinho, mas a gente usava, né, a nosso favor. Legal. E aí a gente fez, acho que foi esse nome, eu tenho quase certeza que é esse nome. E aí a gente fazia várias coisas zoando, né, se zoando. Será que o bigode foi o que aproximou vocês duas? Porque é raro, né? Você ver duas crianças com bigode. Com bigode, pô. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Mas aí a partir daí eu comecei a fazer vídeos pra internet num geral, assim, fazia de tudo um pouco, dançava também. E aí, inclusive, teve o TikTok, que as danças eram um pouco mais mãozinha, assim. Eu não consegui me adaptar muito bem no começo, então eu não gravava a dancinha. Gravava mais essas transformações, já desde o comecinho, foi pra isso que eu criei a conta. Só que a minha irmã, que nem você falou, que ela devia acreditar em mim, por isso que ela duvidou, foi porque eu acho que eu já tinha transformado a minha irmãzinha pequena em várias coisas. Sempre brincava com ela, assim. Ela falava, será que você consegue fazer uma maquiagem da Ariana Grande? Falei, pô, vamos tentar. Aí ficava um pouco parecido, mas não era nada, tipo, transformações. Era, tipo, vamos fazer o delineado da Ariana, vamos fazer o batom que ela usa, essas coisas. Mas aí foi ficando, foi crescendo. Aí minha irmã, você consegue fazer o olho igualzinho dessa? Aí eu, acho que sim. E aí, assim, foi indo. Mas daí eu acho que das transformações mesmo começou nisso. Porque antes disso era mais bobeirinha, assim. Um pouco de humor, algumas coisas tipo transformação de maquiagem mais normal, só uma maquiagem social, assim. E eu acho que eu cheguei a fazer algum cosplay ou outro também, mas nada que eu gravasse, assim. Eu era muito retraída com gravação. Mas deixa eu pensar. Foi isso. Não, legal. Já que você falou de cosplay, isso aparenta que você gosta de fazer cosplay também. Gosto. A vontade de você... quer dizer, a vontade não. Deixa eu reformular. Você fazia cosplay quando era mais jovem ou você começou a fazer cosplay depois que você entendeu que você conseguia fazer um cosplay de outro nível? Então, eu cheguei a fazer... me fantasiar dos personagens sem saber que isso se chamava cosplay, né? Mas não era nada muito além, porque eu não sabia que eu sabia fazer isso, né? De transformar. E durante um bom tempo... Lá vem a história, o passado do vilão. Durante um bom tempo eu tive... O financeiro era meio problemático, assim, como muitas pessoas devem imaginar, e também muitas pessoas devem passar por isso. Principalmente que eu não tinha trabalho, né? Eu era uma criança. E mesmo até antes, quando eu era de menor, eu não tinha como financiar as maquiagens, porque produtos de maquiagem é muito caro. Aí um cosplay também é muito caro. Aí tudo eu fiz na mão, assim, durante um bom tempo era tudo feito na mão. Mas eu acho que eu realmente comecei a fazer transformações de cosplay depois da maquiagem. Antes disso, eu só, tipo, colocava uma roupa que parecia... E, inclusive, acho que assim que eu comecei, deu uns 6 meses, eu consegui meu primeiro patrocínio de roupa do Stranger Things. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, isso aqui é um sonho. Aí eu fiz uma maquiagem em mim, na minha irmã, ela virou a Max e eu a Eleven. E foi surreal, foi aí que várias pessoas começaram a me seguir, assim, pessoas que eu já conhecia e assistia. E a Netflix comentou. Aí eu fiquei, Eva, me contratem. Mas eu acho que eu comecei mais com os cosplays depois, porque... O meu estado financeiro não era muito bom. Então eu fazia tudo mais manual mesmo, assim. Pegava uma cartela de EVA. Até hoje em dia eu faço isso. O famoso pós-pobre. Até hoje em dia eu faço isso. Se você for ver, num dos últimos que eu fiz, acho que foi o último que eu fiz, foi o Pátria. E aquilo tudo eu fiz com EVA, assim. Eu fiz um busto de EVA e pensei, vai ser assim, porque eu acho que vou sujar, né? Então, comprar um cosplay pra isso. Eu ia jogar aqueles sangue, leite, um monte de coisa. Inclusive, deu problema jogar leite, a galera não levou muito bem. Sério? Nossa, no TikTok tomei hate pra caramba. Caramba. No Instagram até entenderam, todo mundo entende a arte, mas no TikTok, nossa, só comentário ruim. Eu falei, eita, gente amarga. Criançada amarga, né? Criançada, né? Isso que é o pior, cara. Só tem criança lá.
Mas foi uma experiência, assim. Na próxima eu posto e peço desculpas já no começo do vídeo. Pô, você é bem tranquila, cara, porque eu vou chegar daqui a pouco a essa pergunta, que eu quero saber, né, como que é a relação sua com seus fãs, e eu acredito que meio que você já me deu uma resposta de que no TikTok algumas pessoas elas reagem bem ou não, dependendo do conteúdo, e no Instagram geralmente é mais tranquilo. Mas eu achei interessante que você aparenta ser uma pessoa que não leva pro coração algum tipo de comentário. Até porque eu tô me baseando nisso no sentido de que você falou que quando tu era criança tinha bigode e não se importava. E agora que você tá mais madura e entende mais a vida, provavelmente você não deve se importar tanto. Isso é o meu puro achismo. Isso é uma verdade? Como que você reage ao seu público? Eu acho que assim, sempre vai ter uma coisa ou outra que pode afetar. Tipo, especificamente, quando eu fazia lives, eu já fiz lives durante um bom tempo, inclusive eu gostaria de voltar. Mas tinham pessoas que comentavam algumas coisas que na época era uma feridinha aberta. Aí isso eu não conseguia levar tão assim, não levar pro coração. Por exemplo, teve uma época que eu tava fazendo live e ao mesmo tempo eu tava trabalhando em um bar de madrugada pra poder manter em casa. Porque só eu e a minha irmã estávamos tendo uma renda mais fixa. E a gente tinha que ajudar a sustentar meus 2 irmãos que vieram morar com a gente. Então, nesse período aí que eu tive que trabalhar no bar e fazer as lives, eu sentia muito aquela coisa de... Nossa, eu tenho que batalhar aqui, ali. Tipo, às vezes só eu acredito no meu processo. Às vezes falam, por que você não pega um CLT pra ficar mais calma, né? Eu falava, mas não é isso. Eu sei que vai dar certo. Só que tudo tava muito emperrado, sabe? E aí eu abri uma live e a galera vinha assim, por que você não vai trabalhar? Eu falava, e live não é trabalho também? Tô aqui entretendo vocês, conversando, trazendo coisa da hora pra vocês. Isso não é trabalho? E aí isso na época me deu uma mexida assim. Mas foi uma das poucas coisas que mexeu comigo realmente. Agora, de comentários, uma coisa que eu gosto de fazer é converter haters em fiéis. Quando a galera vem comentar coisa negativa, eu já chego falando assim, tá, e por que você achou que isso tá uma bosta? Tá horrível assim e tal? O que eu poderia fazer pra melhorar no seu ponto de vista? Daí, às vezes, as pessoas já quebram aí, já chega tipo, nossa, desculpa, nossa, não queria ter falado assim e tal, gostei do seu trabalho, sim. E às vezes a pessoa continua, né, se mantém no hate e aí vai sumindo, vai se dissipando. Às vezes eu não tenho tanta paciência, que nem nesse vídeo todos os comentários são hate. Então eu não tenho tanta paciência pra responder cada um. Eu acho que deve ter uns 2.000 comentários todos ruins. Caramba. Mas eu acho que tem a ver com a confiança também. Porque eu tava muito segura de que a minha maquiagem tava boa. Então eu postei primeiro lá no Insta, depois no TikTok. E aí a galera do Insta também recepcionou bem. E tanto os meus amigos, familiares, todo mundo falou, nossa senhora, tá igualzinho, isso aqui tá muito bom. E eu acho que vem aquela confiança de eu sei que meu trabalho tá bom. Então essas outras pessoas falando que não tá tão bom assim, que tá diferente, não sei o quê, eu só penso tipo, talvez não seja pra você. O que eu fiz não é pra você. E aí, quando a gente não agrada uma certa parte, a gente percebe que a gente tá indo pra algum lado, né? Porque quem agrada todo mundo também, às vezes ninguém lembra. Uma coisa que eu fazia muito, que um amigo deu de conselho pra mim, é que eu ficava postando só as transformações, só o conteúdo super produzido, e isso acabava me colocando num pedestalzinho, assim, tipo, tá, a menina das transformações malucas, insanas, e nunca ninguém via que eu também erro as transformações, eu tenho uns vídeos que, nossa senhora, dá até vergonha de mostrar, tem um monte de coisa que não dá tão certo assim, e isso deixa a gente mais humano, sabe? E quando a gente abre essa parte mais humana, a gente também abre espaço pra machucarem a gente. Só que aí, pra ser mais sensível, né? E aí, quando as pessoas vêm e tentam machucar, eu acho que eu tento me apegar mais nas pessoas que gostam. E aí, eu consigo entender que eu tô indo por algum caminho, pelo menos. Se eu tivesse todo mundo gostando, eu ia lembrar que tô lá no pedestalzinho de novo e tentando me colocar num lugar que, às vezes, não é alcançável e daí ninguém vai se identificar. E eu acho que o ponto que eu quero trazer agora pro meu conteúdo, mesmo mais recente, é poder trazer um pouco mais de humanizar mesmo essas transformações, para as pessoas saberem que elas podem também ir para um evento, virada no Homelander, por exemplo, conseguir fazer essa transformação e se sentir da hora, porque eu adoro pegar e colocar a cara da pessoa na minha e interpretar aquele personagem, e eu acho que muita gente vai gostar disso. Só que se eu ficar me colocando sempre no pedestalzinho de só superprodução, nunca mostra um making off, nunca mostra o que dá errado, nunca fala também das minhas dores ou não deixa ninguém atingir, aí eu acho que isso deixa a gente menos humano. E aí eu acho que a minha vontade pra agora é realmente, tipo, as pessoas olharem pra mim e pensar, essa daí é a Anne, ela me ensinou a fazer aquele nariz lá do fulano, entendeu? Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.